Olá, estão a ouvir o quinto episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Ana Paulos. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com Ana Paulos. Olá Ana, tudo bem? Olá Mariana, tudo bem? Ótimo! Olha, muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigada por teres tirado um bocadinho do teu tempo. Tu és formada em Animação Cultural e Educação Comunitária, és coordenadora do projeto Bola para a Frente, um dos projetos da Associação Nacional de Futebol de Rua, sediada no bairro Padre Cruz. Queria começar por te perguntar, o que é o futebol de rua e como é que ele surgiu na tua vida? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns por esta iniciativa, por este podcast, para podermos falar de coisas importantes para a sociedade e para o mundo. Por isso, parabéns e obrigada. Olha, o futebol de rua é uma gaveta gigante. O que é que eu quero dizer com isto? Posso falar horas infinitas sobre o futebol de rua. Vou tentar resumir ou tentar explicar em poucas palavras o que é, porque também não é para quem não trabalha o futebol de rua ou para quem não aplica o futebol de rua nas comunidades, às vezes pode ser um bocadinho difícil perceber. Portanto, o futebol de rua é uma modalidade sociodesportiva. E o que é isto do sociodesporto? É, de facto, pegar no desporto, numa modalidade, seja ela qual for, e trabalhar com pessoas e com as suas comunidades e tentar desenvolver não só, neste caso, no nosso caso muito específico da nossa associação, crianças e jovens, mas também pessoas adultas e depois, inerentemente, as comunidades onde elas se inserem. Um bocadinho usar o desporto como meio para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento de competências e no limite, para a inclusão social das pessoas que o praticam. O futebol de rua é reconhecido pela FIFA e pela UEFA, que são as entidades que regem o futebol a nível europeu e mundial, como tendo uso exclusivo, digamos assim, para o social, sendo única e exclusivamente uma ferramenta de intervenção comunitária, de serviço social, exatamente aqui para fazer esta baliza à volta desta modalidade para que não fique competitiva, que é uma das grandes características do futebol de rua, e para que continue a assumir este lado social e de ferramenta de intervenção comunitária. Temos outras modalidades, como por exemplo o futebol de praia, também foi criado um bocadinho com este intuito, e depois acabou por ser competitivizado e ficar desporto de massas, digamos assim. Como é que nós utilizamos o futebol de rua? Como é que o futebol de rua pode ser usado? Pode ser usado numa perspectiva mais geral, ou mais macro, ou mais pontual, através de eventos, através de várias estruturas, associações, clubes, etc., que possam usar a ferramenta para fazer momentos pontuais, torneios, jogos, etc. Mas o futebol de rua é muito mais eficaz e tem a sua potencialidade no auge, digamos assim, quando é trabalhada diariamente com uma comunidade, quando é metodologia base de um projeto de intervenção, como é o caso do Bola para a Frente, mas de todos os projetos que a Associação Nacional de Futebol de Rua promove e gera. Portanto, o futebol de rua é de facto o meio, a ferramenta, que é transversal a todos os projetos, é, digamos, a forma de estarmos no terreno, a forma de trabalharmos com as pessoas, e independentemente de termos outras valências ou idades, o futebol de rua é a metáfora, é a linguagem de toda a nossa intervenção. Como eu tinha dito há pouco, sobre isto eu posso falar muito tempo. Penso que no final vou ter a oportunidade de deixar os contactos e depois quem nos estiver a ouvir e quem tiver curiosidade sobre como é que nós, através do desporto, trabalhamos as crianças e os jovens e os bairros onde residem, temos todo o gosto depois em explicar melhor como é que isto funciona, mas só aqui acrescentar que um bocadinho mais na prática para as pessoas perceberem melhor. O futebol de rua, no fundo, serve para chegarmos a um território, que neste caso ao longo destes 12 anos tem sido no bairro Padre Cruz, maioritariamente, percebermos o que é que, portanto, diagnosticar, não é? Fazer o diagnóstico social, que problemáticas é que aqui estão, e depois traçarmos um plano de intervenção que passa por uma intervenção sociodesportiva, e estamos a falar de sessões semanais com as crianças, com os jovens, é completamente inclusivo, é dos 8 aos 80, não é competitivo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o importante é o trabalho e é o sumo que se tira de cada sessão, de cada viagem,
de futebol de rua, como nós assim chamamos, e é trabalhar muito competências ao nível, primeiro, pessoal, muito a forma como os jovens e as crianças pensam, a sua autoestima, o seu autoconceito, o seu heteroconhecimento, a forma como lidam com os seus pensamentos, com as suas emoções. Depois, num segundo nível, à escala mais das competências sociais, a forma como eles depois têm que ser com os pares, com a família, com a sociedade, trabalhar competências de comunicação, de assertividade, saber ser, saber estar, competências também de aprendizagem que lhes permitam ter sucesso escolar para aqueles que ainda estão em escola e ter sucesso na integração no mercado de trabalho para aqueles que depois já estão nessa fase. O trabalho de competências de cidadania também muito importante, esta questão dos direitos humanos, dos deveres e dos direitos sociais, não é? Torná-los melhores cidadãos portanto é aqui, como eu tinha dito há pouco, é um mundo e ao mesmo tempo é mágico porque é uma ferramenta de educação não formal, não é? Através do lazer desportivo e do informal consegue-se de facto transformar vidas. Só aqui para rematar esta pergunta, é muito importante que o futebol de rua, porque é uma ferramenta de mediação de rua, não é? De trabalho de rua com as pessoas, é muito importante que se consiga dar uma base interventiva a esta metodologia, não é? O que é que eu quero dizer com isto? O futebol de rua por si só é impactante e é fortíssimo para trabalhar tudo o que eu já descrevi anteriormente. Contudo, se for base de um projeto como o Bola para a Frente, por exemplo, que depois tem outro tipo de valências, não é? Tem apoio escolar, tem atendimento psicossocial às famílias, etc., ganha outra dimensão. Não Muito sei se foi interessante, claro. sim, foste muito clara, muito interessante e tenho muita vontade de ir conhecer a Associação Nacional de Futebol de Rua no bairro Padre Cruz quando for possível. Falaste do projeto Bola para a Frente, então em que é que Uhum. consiste em concreto o projeto Bola para a Frente e a quem se destina? Olha, o projeto Bola para a Frente é um projeto, tem sido o projeto base da associação, está no terreno, digamos assim, desde janeiro de 2010, sempre financiado, portanto é um projeto financiado pelo programa Escolhas e agora nos últimos 5 anos, mais ou menos, pelo Alto Comissariado para as Migrações, portanto o programa Escolhas passou a ser parte do Alto Comissariado para as Migrações, e o projeto Bola para a Frente é no fundo aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, tendo por base, é um projeto que tem por base a metodologia sociodesportiva de futebol de rua e é um projeto de intervenção social e comunitária que está desde janeiro de 2010 no bairro Padre Cruz, que vou aqui fazer um parênteses, é o maior bairro social da Península Ibérica e é o segundo maior da Europa, portanto tem cerca de 8.000 pessoas, estamos a falar de uma pequena cidade dentro da cidade. E o projeto Bola para a Frente é então um projeto de intervenção social, comunitária, com objetivos específicos, nomeadamente o objetivo de trabalhar com os jovens o seu sucesso escolar, não é? A promoção do sucesso escolar e a redução do abandono e do absentismo, com os mais pequenitos que ainda estão em escola, com as pessoas mais velhas e com os jovens já em idade adulta, tentar trabalhar competências de aprendizagem pessoais e sociais de forma a que consigam seguir os seus projetos de vida, nomeadamente acabar os estudos, entrar no mercado de trabalho, etc. Uma grande preocupação também com várias questões como a não discriminação, a igualdade de género, a promoção dos hábitos e estilos de vida saudáveis através de várias atividades, também já explico daqui um bocadinho que tipo de atividades é que desenvolvemos. Um objetivo muito ligado também à questão da cidadania, não é? A promoção da cidadania ativa, aquilo que eu falava há pouco, o estímulo do trabalho dos direitos e deveres sociais, não é? As pessoas saberem muito bem aquilo que lhes compete enquanto membros de uma comunidade e o que também têm direito, obviamente. Objetivos ligados à promoção das literacias várias, não é? Não só a literacia normal, mas como a própria literacia funcional, as pessoas ganharem competências para se conseguirem mover na sociedade, para conseguirem de facto caminhar para a sua inclusão social. Portanto, estes são assim de uma forma muito genérica os objetivos do projeto. Nós estamos diariamente a trabalhar com a comunidade, temos atividades. Portanto, estamos abertos de segunda a sexta, como eu disse, é um projeto mesmo de intervenção à séria na comunidade, no bairro, com e para as pessoas. Destina-se especificamente a crianças dos 11 aos 26 anos, contudo, trabalhamos obviamente com
com outras faixas etárias, porque estamos a falar de familiares desse público-alvo direto, chamamos assim, e portanto é fundamental trabalhar principalmente as famílias se queremos trabalhar o projeto de vida das crianças e dos jovens. Temos atividades então de apoio escolar, temos as atividades sociodesportivas de futebol de rua, que incidem muito no treino e desenvolvimento de competências, temos atividades um centro de inclusão digital, atividades mais lúdicas e pedagógicas para que a associação e o projeto sirva também como um espaço de referência e uma segunda casa, digamos assim, para os nossos participantes. Temos um gabinete de atendimento diário às famílias, e que não é só às famílias, neste momento até já é praticamente quase toda a comunidade do bairro, portanto é agora com o Covid ainda pior, em que atendemos as pessoas diariamente para as ajudar na resolução dos mais variedíssimos problemas relacionados com saúde, com habitação social, com justiça, etc. E pronto, o projeto Bola para a Frente, a associação tem promovido vários projetos ao longo destes 13 anos, porque vamos fazer 14 este ano, fomos criados em 2007. De facto, o Bola para a Frente tem sido aqui o grande projeto, mas no fundo tem ao longo destes 10 anos sentido algumas alterações, porque o bairro Padre Cruz não é o mesmo agora que era há 10 anos. É um projeto que, infelizmente, porque o apoio financeiro tem um término, não é? Portanto, estamos a falar de um projeto que, apesar de estar desde 2010, tem tido os seus interregnos, porque normalmente são apoios para 3 anos, ultimamente até são para 2 anos, portanto, o que é que acontece? Estamos 3 anos com o projeto ativo, termina o financiamento, temos novamente que candidatar o projeto para conseguir ter mais 3 ou mais 2 anos de financiamento para continuar com o Bola para a Frente no terreno. E como um bom projeto de intervenção social, como eu dizia há pouco, é olhar para o bairro Padre Cruz, olhar para aquilo que são as suas problemáticas, que neste momento centra-se muito na questão escolar, portanto é importante promover o sucesso escolar naquele território. É um território que ainda está excluído territorialmente, não é? Porque é um bairro gigante, tem todos os serviços ali, e apesar de estar muito perto do centro de Lisboa, as pessoas têm muita dificuldade de deixar entrar pessoas novas e sangue novo, digamos assim, no bairro. São muito resistentes a isso e também têm muito medo e muita dificuldade em sair e conhecer coisas para além dali, e esse também é um dos nossos objetivos. É um território onde de facto é importante trabalhar várias competências, como disse há pouco, porque aquelas pessoas têm muitas potencialidades, é um bairro lindíssimo, com muitas coisas boas, contudo, de facto, é esta falta de ferramentas e às vezes de conhecimento e de formas de encarar o dia-a-dia que faz com que as oportunidades não sejam tão fáceis como se calhar para pessoas que não morem num bairro dito social. E, portanto, o Bola para a Frente tem esta missão, definir muito bem aquilo que aquele bairro precisa trabalhar, de combater, e através de um projeto de intervenção social que tem por base a metodologia sociodesportiva de futebol de rua, traçamos um plano de intervenção com os objetivos que falei anteriormente, através das atividades que também já tive a oportunidade de explicar. Temos também atividades só para acrescentar de mais pontuais, não é? Aquelas que também acontecem de forma até mais lúdica e também para desanuviar um bocadinho a pressão do dia-a-dia, como colónias férias, várias visitas de estudo, recebemos vários grupos para fazer intercâmbios, levamos grupos de jovens para fazer intercâmbios também fora da cidade e até do país, e depois temos de facto aquela intervenção dura, digamos assim, que são aquelas atividades que acontecem todos os dias, e era ver essa intervenção que nós acreditamos que lhes mudamos a vida, como dizia há pouco, o apoio escolar, os treinos sociodesportivos de futebol de rua, o apoio psicossocial aos miúdos, às famílias, a articulação constante com todos os parceiros, CPCJ, Santa Casa, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal, portanto estou a ativar também aqui todos os serviços que de alguma forma podem contribuir para a melhoria de vida daquelas pessoas. Portanto, aqui no fundo o futebol de rua é muito mais do que futebol. E uma das coisas que eu gostei muito de ouvir... Mariana, deixa-me só, desculpa interromper-te, mas acho que é importante nesta questão, porque provavelmente quem nos está a ouvir pensa, mas o futebol é mais para os miúdos. Não, é mesmo uma linguagem, é mesmo uma metáfora, porque nós temos muitos parceiros, as famílias, por exemplo, tirando uma ou outra pessoa, não é? Já não vão propriamente ao projeto para praticar o futebol de rua. Nem todas as pessoas, portanto, o projeto é um projeto aberto à comunidade, e as pessoas quando chegam ao projeto Bola para a Frente, mas neste caso até gostava mais de estender aqui a lógica à associação, porque também começámos agora recentemente um novo projeto, e portanto, de facto, o Bola para a Frente tem sido a cara
mas aqui é um bocadinho a lógica interventiva da associação, que é como também dizem no bairro, não é? Vamos à associação. As pessoas chegam lá e, portanto, umas vão para um apoio em determinada área, outros miúdos vão exclusivamente para estudar. Temos vários participantes, felizmente a maioria, que já participam em todas as atividades. Portanto, o futebol é a linguagem, não quer dizer que todos o façam, nem que quem não gosta de jogar futebol então não pode usufruir. Não, a magia é mesmo essa. É que muitas das vezes as sessões de futebol de rua nem bolas têm. Portanto, como nós costumamos dizer, eles pensam que estão a jogar, mas estão a trabalhar coisas muito mais importantes. Super interessante. E uma das coisas que eu achei fantástica é que as pessoas na associação sentam-se ao vosso lado, não é? Ou seja, Sim. vocês têm uma relação de proximidade com as pessoas do bairro Padre Cruz. E isso é bastante importante, não é? Porque quebra aquelas barreiras que possam existir e dá proximidade com o público com quem estão a trabalhar. Claro, só assim é que faz sentido, e isso também tem muito a ver com a nossa visão. Às vezes os serviços sociais em Portugal são muito, às vezes não, isto agora é uma opinião muito minha, na maioria das vezes, são muito distantes, são muito impessoais, e se nós estamos a trabalhar, e para já aqui uma visão que é importante esclarecer, ali é um espaço de crescimento conjunto, não é? Daí essa expressão que tu disseste que é mesmo verdade, as pessoas sentam-se ao nosso lado, porque são exatamente iguais a nós. Não é? Aqui eles não vão ali pedir nada, nem nós estamos ali com a mania, passo a expressão, de que estamos ali e que somos melhores e maiores e os doutores. Não, estamos ali num espaço de crescimento conjunto. Esta é a nossa área de intervenção, é a profissão que eu escolhi, tenho que a desempenhar tecnicamente da melhor forma que sei, e isso passa por trabalhar com pessoas, conhecer as vidas delas e tentar ajudar numa lógica muito de responsabilizar o outro, que é muito a nossa lógica de intervenção e de trabalho. Não gostamos muito daquele paternalismo de dar e de ter pena. É tentar lá que está ao lado do outro, perceber o que é que está mal na vida dele ou dela e vamos então tentar ajudar. Às vezes é possível, outras vezes não. Nem sempre é totalmente possível, mas as pessoas vão dando passinhos positivos na sua caminhada, e quando eu digo que é um espaço de crescimento conjunto, muitas das vezes aquelas pessoas também, quando se sentam ao nosso lado, também nos estão a ajudar a nós, porque também estamos com os nossos problemas, também estamos a aprender imenso com elas, e só assim faz sentido. Muito, muito importante o não julgar, não é? Cada um tem as suas vidas, tem as suas escolhas. Faz todo o sentido, realmente, faz todo o sentido. E quando estamos a provocar mudança social, também há uma mudança em nós. É como tu dizes, também estamos a aprender e faz todo o sentido que assim seja, porque no fundo somos todos humanos e estamos aqui todos para o mesmo, embora cada pessoa com a sua individualidade. Outra coisa que te queria perguntar é em relação ao Ubuntu. Portanto, no último episódio tivemos aqui o Chano Baldé, que nos falou do Ubuntu. A Associação Nacional de Futebol de Rua também adota a filosofia Ubuntu. Será que nos podias falar um pouco mais sobre isso? Sim, a associação foi criada em 2007, eu depois juntei-me em 2009 e tem na sua criação muito a base Ubuntu, até para o trabalho social, não é? Criar uma associação com os valores e com a lógica de intervenção que nós acreditamos para poder fazer o social também um bocadinho numa lógica mais informal e mais colaborativa. E como eu dizia há pouco na questão anterior, se estamos a trabalhar com pessoas, não é? Se as pessoas nos procuram, é porque de alguma forma precisam de nós ou precisam do nosso apoio e do conhecimento que lhes possamos passar. E então isto só faz sentido se formos empáticos, não é? Se formos sensíveis e se percebermos que não somos nada sem o outro e vice-versa, e que eu sou porque tu és, não é? Tal como diz o Ubuntu. E isto, e também como dizia Nelson Mandela, e como se diz sobre o Ubuntu não se aprende. Não é? O Ubuntu simplesmente acontece e simplesmente é, ou é-se Ubuntu, não é? Portanto é isso, é nas mais pequenas coisas do dia a dia, é se calhar eu estar muito atarefada com o meu trabalho, mas perceber que o meu colega ainda está mais ou tem um problema maior que o meu para resolver, e se calhar eu parar um bocadinho as minhas preocupações e ajudá-lo a resolver as dele, e isso naturalmente depois vai ali desbloquear tudo e provavelmente a minha tarefa também vai ser mais fácil de fazer e crescemos todos, não é?
é ter se calhar pessoas que chegam um bocadinho desesperadas ao pé de nós, e nós termos esta capacidade de nos pormos no lugar do outro, não é? E perceber o outro, não julgar e tentar perceber o que é que eu posso fazer em conjunto com ele ou com ela para melhorar a situação, e é perceber que de facto não somos nada sozinhos. Eu acredito muito isto em todas as áreas da vida, na área social então muito mais. Estamos a trabalhar com vidas, estamos a trabalhar com comunidades, só faz sentido se o trabalho for feito em conjunto. E o fazer em conjunto, lá está, não é no momento de convívio de vez em quando, no bairro, que isso também é muito bonito e faz bem, é de facto no dia a dia, em cada interação, em cada planeamento de atividade, ao cuidar do outro, estou a cuidar de mim. Sim, faz todo o sentido. Olha, e na tua opinião, como é que todos nós, enquanto sociedade, podemos lutar contra as desigualdades sociais, mesmo estando aqui numa altura de pandemia? Olha, diz que agora no Covid as pessoas estão mais sensíveis, não é? As pessoas estão mais atentas ao outro. Eu ainda não acredito totalmente nisso. Gostava muito que assim fosse, mas também não me parece que seja o Covid que vá de repente aqui mudar tudo. Podemos estar pontualmente mais atentos ao outro, mas creio que depois, quando isto melhorar, voltamos para as nossas vidas um bocadinho egoístas e individuais e esquecemos disso. Olha, respondo-te à tua pergunta dizendo, é muito daquilo que disse anteriormente, é perceber que deixarmos de andar com a cabeça para baixo, não é, enterrada na areia, e achar que só os nossos problemas é que contam, e que só a nossa vida é que é desgraçada, e que só nós é que não temos sorte, e que os outros têm sempre uma vida melhor que a nossa, e perceber que isto é como se fosse uma vida geral, não é? Tipo, somos pontinhos de luz de uma grande luz, não é? De uma grande gaveta, e se todos forem, obviamente que há pessoas que podem, eu posso contribuir de uma forma, se calhar o governo pode contribuir de outra, não é? À escala daquilo que podemos contribuir. Se no dia a dia formos mudando estas pequeninas coisas, que neste momento eu acho que passa muito, até pela forma como comunicamos com o outro, pela forma como ouvimos o outro, muitas das vezes as pessoas chegam à associação e nós não temos milagres, nós não temos varinhas mágicas, às vezes temos só o ouvir, o sentar ao lado, como dizias há pouco e muito bem, e pá, o que é que se passa contigo? Diz-nos, talvez possamos ajudar ou não. Quando não podemos ajudar, tentamos ativar outro parceiro que tenha mais competência para o fazer. Muitas das vezes a situação fica só por meia hora de conversa, porque de facto não há muito a fazer. Mas isto com certeza já melhorou alguma coisa. E, portanto, à escala de cada um, é refletir e no dia a dia ir vendo de facto aquilo que podemos fazer, que é muito. E às vezes as pequeninas coisas são pormenores muito importantes. Pronto, e depois é assim, obviamente, pessoas ou organismos com mais responsabilidade, não é? O poder local, o poder central, tem que de facto começar a olhar para estes territórios como territórios, entre aspas, normais, como pessoas que também são muito válidas, que têm hum, as suas potencialidades, a sua beleza, os próprios territórios, que não são nenhum buraco escuro nem bairros sociais, como as pessoas adoram dizer, são apenas de habitação municipal, e que estas pessoas merecem investimento, e que merecem de facto políticas públicas que direcionem as vidas destas pessoas para a plena inclusão social e não para uma espécie de gestão da exclusão, não é? As pessoas andarem ali, de vez em quando têm um apoio aqui, outras vezes têm um apoio ali, e depois isso também saltamos aí agora para a polarização política, não é? Sim. E é de facto perceber que na lógica Ubuntu, que todos somos válidos, todos somos, neste caso, portugueses, e que merecemos a mesma atenção. E é muito isto, esta pergunta dava para 3 horas de podcast. Exato, todos somos humanos e devemos respeitar e ser respeitados como tal, não é? Não vamos estar aqui a desumanizar ninguém porque não faz sentido nenhum. Olha, muito obrigada por tudo aquilo que tu disseste. Acho que foi uma contribuição muito importante que fizeste aqui para o podcast e uma contribuição muito importante que tu fazes na Associação Nacional de Futebol de Rua. Agora, gostaria que partilhasses um bocadinho como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre a Associação Nacional de Futebol de Rua e o projeto Bola para a Frente. Olha, o nosso site é www.futrua.org. Futrua sem E, portanto, F-U-T, rua, futebol de rua, .org. Depois temos nas redes sociais, obviamente, o Facebook da Associação Nacional de Futebol de Rua,
do projeto Bola para a Frente, e já agora também divulgo o projeto Entra em Campo, que é um projeto novo que iniciámos também para o bairro Padre Cruz, agora em janeiro, direcionado para crianças dos 5 aos 10 anos, também é um projeto muito interessante. E depois no Instagram, @ANFRFutrua. Pronto, no site tem os nossos contactos. Fica sempre o sabor amargo neste tipo de momentos, de não se conseguir de facto explicar todo o trabalho que fazemos, mas mais do que isso, toda a potencialidade que o futebol de rua tem para trabalhar as pessoas, para desenvolver as pessoas, e por isso sintam-se à vontade ou para nos escrever um e-mail ou para irem ao site, contactar. Será um gosto. Muito bem, sigam aqui a Associação Nacional de Futebol de Rua e o trabalho fantástico que fazem. Obrigada, Ana Paula, por toda a tua disponibilidade e por tudo aquilo que tu partilhaste. Foi sem dúvida excelente esta contribuição que fizeste e eu espero que os nossos ouvintes vão todos ver a Associação Nacional de Futebol de Rua, o site e as redes sociais, porque isto é um projeto realmente com um impacto muito significativo. Obrigada, Mariana, mais uma vez. E estamos juntos. Exatamente, estamos juntos e para os nossos ouvintes, até o próximo episódio. Se gostaram deste episódio, sigam Podcast em Diálogo no Instagram. Divulguem e não hesitem a partilhar sugestões. Muito obrigada!